E aí, meu povo? Sejam bem-vindos, então, à aula 14 de Química 3. Nessa aula vamos falar sobre isomeria. Eu sou o Prof. Rafa, aqui do canal Química no Detalhe. Perceba, se você chegou hoje pela primeira vez aqui no canal, estamos na aula 14 de Química Orgânica. Isso significa que as 13 aulas que nós tivemos, olha só, a aula 1, 2 e 3, eu trouxe sobre introdução à química orgânica, classificação do carbono, classificações de cadeia, como que as formas diferentes de mostrar as cadeias carbônicas. Nas aulas 4, 5 e 6, eu trouxe nomenclatura dos compostos orgânicos de cadeia normal e ramificada. Das aulas 7 até a 13, nós, assim, detalhamos muitas funções orgânicas. E agora, as aulas 14, 15 e 16, vamos falar sobre isomeria. Então, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, verifica se você é inscrito, dá uma olhadinha, hein? Ativa aí o sininho para receber todas as notificações aqui do canal. Curte o vídeo, isso é bem importante, e vamos começar a nossa aula. Bora! Então vamos lá, estudantes mais lindos e lindas desse Brasil. O que de fato é isomeria? Esse assunto que é tão cobrado nos vestibulares aí pelo Brasil. Isomeria é um fenômeno em que compostos diferentes possuem a mesma fórmula molecular. Eu acho esse composto, pego esse outro composto, diferentes. E quando eu vou achar a fórmula molecular de cada um deles, é a mesma. Isso chama-se isomeria. Eu falo que esse composto 1, que tem a mesma fórmula do composto 2, a mesma fórmula molecular, eu falo que eles são isômeros, ok? Um exemplo para você entender, bem simples, olha só. Se eu vim aqui e mostro para você o éter, olha só, o metoximetano, ok? E eu venho aqui e mostro, por exemplo, o etanol, CH3CH2OH. Então perceba que eu tenho dois compostos diferentes, um éter e um álcool. Qual é a fórmula molecular desse éter? C2, vamos colocar aqui, ó, C2H6O. C2H6O. Qual é a fórmula molecular do cara aqui de baixo? C2, 3 mais 2 mais 1, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Portanto, eu tenho dois compostos diferentes que estão apresentando a mesma fórmula molecular. Ponto. Isso é um caso de isomeria. Eu falo que esses dois compostos, o metoximetano e o etanol, são isômeros entre si. Por quê? Compostos diferentes com a mesma fórmula molecular. Isso chama-se isomeria. Legal, né? Show! Agora, então isomeria, esses caras precisam ter a mesma fórmula molecular. Se os compostos não tiverem a mesma fórmula molecular, esqueça, não tem isomeria. Tem que ter a mesma fórmula molecular, a mesma quantidade de cada átomo. Beleza. Agora, a isomeria, ela vai se dividir em dois casos básicos. O quê? Se a fórmula molecular for a mesma, mas o que diferenciar entre eles for a fórmula estrutural plana, aí nós vamos chamar de isomeria plana. Como que é, professor? Dá uma olhadinha aqui, ó. O que está mudando entre esses caras aqui? A fórmula estrutural, ou seja, os tipos de ligações. Aqui eu tenho COC, aqui eu tenho COH, ou seja, eu tenho ligações diferentes ali. Eles têm uma fórmula estrutural plana diferente. Quando isso acontecer, nós vamos chamar de isomeria plana. Vamos anotar isso. Então vamos chamar isso aqui de isomeria plana. Beleza. Que é o foco da aula de hoje. Na próxima aula, na verdade nas duas próximas aulas, nós vamos entender que quando esses compostos apresentam a mesma fórmula molecular, só que o que difere de um para o outro é a orientação espacial dos átomos, ou seja, assunto das nossas próximas aulas, eu vou chamar isso de isomeria, isomeria espacial, que é o foco de estudo
das próximas aulas. Legal, né? Então, vê se você entendeu o conceito de isomeria, compostos diferentes com a mesma fórmula molecular. Se entre eles o que estiver diferenciando for a fórmula estrutural plana, aí eu falo que é isomeria plana. Agora, se entre eles o que muda é a orientação espacial dos átomos, aí eu vou ter isomeria espacial, que vai se dividir em isomeria geométrica e isomeria óptica, assunto das próximas duas aulas, ok? Neste momento, então, eu vou trocar o quadro para nós especificarmos a isomeria plana, que nós vamos ter 5 casos de isomeria plana. Então, aguenta aí. Opa! Só antes não esquece de tirar um belo print. Agora sim, aguenta aí. Então, beleza. Agora vamos entender de fato o que é isomeria plana e os tipos de isomeria plana. Você já sabe, então, que isomerias são compostos diferentes com a mesma fórmula molecular. Se o que entre eles diferenciar for a fórmula estrutural plana, aí isso eu falo que é um caso de isomeria plana. A pergunta é, o que vai mudar na fórmula estrutural de um composto para o outro? O que mudar de um composto para o outro na fórmula estrutural é o tipo de isomeria. Vamos entender aqui nos exemplos. Olha esse primeiro caso. Aqui nós temos o metilpropano, ok? Metilpropano. E aqui nós temos o butano. Será que esses caras são isômeros entre si? Vamos dar uma olhada. Qual que é a fórmula molecular desse cara aqui? C4, 4 carbonos e 10 hidrogênios, C4H10. Qual é a fórmula estrutural desse outro composto aqui? Temos 4 carbonos e 10 hidrogênios. Então perceba, os dois casos possuem 4 carbonos e 10 hidrogênios. Então nos dois casos nós temos a mesma fórmula molecular. Nos dois casos temos a mesma fórmula molecular. Logo eles são isômeros entre si. Ponto. A pergunta é a diferença na fórmula estrutural? Sim. Por exemplo, aqui eu tenho C ligado em 3 carbonos, aqui eu não tenho. Né? Aqui eu tenho um carbono terciário, aqui eu não tenho. Então, a diferença na fórmula estrutural. Mas o que está mudando de um para o outro? É a função? Não, não é a função. Os dois são hidrocarbonetos. O que está mudando de um para o outro é o quê? Pensa, pensa, pensa. É o tipo de cadeia. Aqui eu tenho uma cadeia ramificada. Perceba, ó, aqui nós temos uma cadeia ramificada e aqui nós temos uma cadeia normal. Então o que está mudando na fórmula estrutural entre eles é o tipo de cadeia. Então esse caso de isomeria plana eu chamo de isomeria plana de cadeia, porque entre eles o que mudou foi o tipo de cadeia. Um tem cadeia normal, um tem cadeia ramificada. Se, por exemplo, eu olho para o propeno e para o ciclopropano, eles vão ter a mesma fórmula molecular, C3H6. Só que um tem cadeia fechada, um tem cadeia aberta. Então, quando eu perceber que os caras são isômeros planos, se o que mudar de um para o outro for o tipo de cadeia, você vai falar que é uma isomeria plana de cadeia. Eles vão ter a mesma fórmula molecular, só que vão ter a diferença na fórmula estrutural. O que na fórmula estrutural que vai ser diferente? O tipo de cadeia. Isomeria plana de cadeia. Show! Bora! Agora, avalie o segundo caso. O que nós temos aqui? Propanol e propanol. Só que aqui nós temos o propan-2-ol e aqui nós temos o propan-1-ol. Concorda? Aqui eu tenho o propan-2-ol e aqui nós temos o propan-1-ol. Qual que é a fórmula molecular dos dois? C3, 3 carbonos, 3, 5, 7, 8, 8 hidrogênios e 8 oxigênios. Logo, os dois são isômeros. Tem a mesma fórmula molecular, C3H8O. Mas o que está mudando de um para o outro? O que está mudando é a cadeia? Não, os dois têm cadeia normal. É a função? Não, os dois têm a mesma função. Os dois pertencem à função álcool. O que está mudando entre eles, então?
Sim, a posição do OH. Esse é o propan 2-ol, esse é o propan 1-ol. Então o que está mudando entre eles é a posição de um grupo funcional. Quando dois compostos têm a mesma fórmula molecular, só que eles têm diferentes fórmulas estruturais, e o que está mudando nisso é a posição de, anote aí, um grupo funcional, uma insaturação ou um radical, um substituinte, nós teremos isomeria de posição. Anote aí, isomeria de posição. Posição de quem nesse caso? Do grupo funcional. Agora pense que, por exemplo, vamos pegar lá, por exemplo, o buteno. Buteno, 4 carbonos e uma dupla, ok? O que pode mudar de um buteno? Eu posso ter o buteno com a dupla no carbono 1 ou com a dupla no carbono 2. Eles serão isômeros, porque vão ter a mesma fórmula molecular, só que o que vai mudar entre eles é a posição da dupla. O but1-eno, dupla no carbono 1, but2-eno, dupla no carbono 2. Então, quando entre dois compostos que têm a mesma fórmula molecular, o que mudar entre eles for a posição, mais uma vez, anote aí, for a posição de um grupo funcional, de uma insaturação ou do substituinte, do radical, aí eu falo isomeria de posição. Agora tome muito cuidado. Professor, aqui não mudou a posição? Sim, mudou a posição do oxigênio. Eu tenho duas vezes aí um éter, o etoxi-etano e o metoxi-propano. Tenho éter duas vezes. Eles têm a mesma fórmula molecular, ó. Os dois possuem 4 carbonos, os dois possuem 10 hidrogênios e apenas um oxigênio. Então eles são isômeros. Ah, professor, é isomeria de posição, trocou a posição do heteroátomo. Anote aí. Quando de um composto para o outro mudar a posição de um heteroátomo, por exemplo, poderia ser aqui um enxofre, poderia ser um nitrogênio, quando de um composto para o outro, tá? Mudar apenas a posição do heteroátomo, que é um átomo diferente entre carbonos, este caso de isomeria você vai chamar de isomeria de compensação ou de metameria. Toma cuidado com esse caso. Então, olha só, professor, então quer dizer que se eu olhar, trocou o grupo funcional, a dupla ou radical, é isomeria de posição. Perfeito. Mas se eu perceber que a posição é de um heteroátomo, eu vou marcar isomeria de compensação ou metameria? Perfeito. O que é um heteroátomo? É um átomo diferente entre carbonos. Tá aí, metameria. Beleza, beleza. Continuando, temos mais um caso aqui embaixo. O que nós temos aqui? Nós temos o propanal, que é um aldeído. C-O ligado em H é um aldeído. Propanal. E aqui nós temos C-O, C para um lado, C para o outro. Temos uma cetona. Propanal, propanona. Será que eles são isômeros? Vamos conferir. Os dois têm quantos carbonos? 3. 3 carbonos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quantos hidrogênios? 3, 2, 1, 6. 3 mais 3, 6. Os dois possuem 6 hidrogênios e apenas um oxigênio. Sim, eles são isômeros. Dois compostos diferentes com a mesma fórmula molecular. O que está mudando entre eles é a fórmula estrutural. A pergunta é, o que na fórmula estrutural que está mudando? Sim, eles pertencem a funções diferentes. Um é um aldeído, um é uma cetona. Então, quando eu olhar dois compostos que têm isomeria e o que muda entre eles é a função, eu venho aqui e vou escrever que é isomeria de função. O primeiro exemplo que eu te mostrei, lá no comecinho da aula, eu tinha mostrado para você um éter e um álcool. E eles também, eram isômeros entre si. Eu te mostrei o metoximetano e o etanol, que eram isômeros entre si. C2H6O. Um eu formei o éter, o outro eu formei um álcool. Aqui, um eu formei um aldeído, o outro eu formei cetona.
Então, cuidado, quando de um composto para o outro mudar a função, eu falo isomeria de função. Olha só que antes de eu te mostrar esse caso final, eu vou sair para você tirar um print, tá? Deixar bem bonitinho o seu caderno, então bora aí. Agora sim, para encerrarmos nossa aula, dá uma olhada na letra E, que eu escrevi tautomeria. Dá uma olhadinha aqui. Se eu olho para esse cara aqui, eu tenho uma função chamada enol, que é OH ligado em carbono que faz dupla com outro carbono. E aqui eu tenho a função aldeído, C dupla OH. Será que eles são isômeros? 2 carbonos, cada um tem 2 carbonos, 4 hidrogênios e apenas 1 oxigênio. Sim, eles são isômeros entre si. O que está mudando entre eles? Ah, é a função. Perfeito! Aqui eu tenho um enol e aqui eu tenho um aldeído. Só que anota com muito cuidado, hein? Quando a isomeria de função envolver um enol, o que acontece? Você vai marcar, marca. Não é função, você vai marcar tautomeria. Ou seja, bateu o olho em 2 compostos que são isômeros. O que está mudando entre eles é a função. Só que tem o enol sendo apresentado. Não vou marcar a função, vou marcar a tautomeria. Por quê? Porque na verdade aqui, a gente fala que tem uma isomeria dinâmica. Eu vou ter uma reação química. O enol é uma substância instável. Nós vamos aprender lá em reações químicas. O enol ele é instável e ele vai se transformar em outra substância. O enol vai se transformar ou em aldeído ou em cetona. E essa reação entra em equilíbrio químico. Então, anote. Se eu olhar para 2 substâncias, o que mudar entre elas for a função, só que envolver o enol, não vou marcar função. Eu vou marcar tautomeria, tá? Porque o enol é uma substância instável e ele vai se transformar ou em um aldeído ou em uma cetona, dependendo da posição do OH. Ufa! Assim nós conseguimos verificar o que é isomeria, o que é isomeria plana e os tipos de isomeria plana. Você vai fazer exercícios, vai treinar, se tiver dúvida vai me procurar e na próxima aula a gente vai conversar sobre isomeria aí espacial, especificamente a geométrica e depois a óptica. Vou ficando por aqui, qualquer dúvida, conte comigo. Até a próxima aula, um abraço e tchau, tchau!